Nessa aula vamos fazer a modelagem do núcleo rígido e eu vou mostrar uma dica sobre a ligação dele com as vigas. Você quer saber o que o pessoal anda falando sobre o CIA? Dá uma olhada. Então eu vou utilizar a função parede e aqui da mesma forma que a gente tem entre elemento, viga e pilar, a gente tem aqui a placa, que é um elemento plano, que pode ser utilizado para modelar na vertical ou na horizontal, não faz diferença nenhuma. Então é um elemento mais genérico. Ele pode ser lançado tanto no plano, né? Depois eu explico aqui as funções. Então você vai clicando e formando um polígono e ao mesmo tempo você também tem as funções aqui, arco circular, por exemplo, né? Para fazer uma parte curva. Bom, então aqui eu lancei no nosso plano aqui horizontal. E eu posso clicar em placa novamente e utilizar para modelar o nosso plano vertical. Então acaba não fazendo muita diferença, eu posso utilizar tanto vertical, horizontal, não tem problema. Já aqui a parede, ela vai trabalhar sempre no plano vertical. Então eu vou clicar, você vai ter as mesmas configurações anteriores, já explico, mas você tem também uma configuração de altura. Então eu vou dizer aqui 3 metros de altura, vou lançar do topo à base da parede, vou dizer da base da parede, vou dar OK, e eu posso clicar daqui até aqui, ó, e eu tenho a minha parede lançada aqui. Claro que ela sempre vai ser constante a altura dessa parede, né? Mas a vantagem também é que você pode clicar aqui em parede, novamente a mesma configuração, tá OK? E usar essa função aqui, ó, selecionar linha. E com essa função você pode clicar aqui nas bordas de uma placa já lançada e a parede segue essa borda de forma fácil. Bom, e aí você tem depois as funções de cascas, superfícies de evolução. Isso aqui a gente vai ter um treinamento específico para lidar com elementos curvos, elementos de superfície 2D, né, curvos. Então não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perder nenhum dos próximos treinamentos. Bom, depois a gente tem algumas componentes aqui que a gente vai explicar mais lá na frente. Mas de qualquer maneira, vocês vejam que placa pode ser tanto horizontal como vertical e parede sempre vai trabalhar na vertical, gerando a nossa parede com altura constante. Bom, vamos apagar aqui. E aí, aqui eu vou utilizar esses pilares que a gente já lançou como referência. Vou utilizar a função parede. Aqui na função parede, e que vai ser a mesma da função placa, né? Tirando essa parte aqui embaixo da altura, a gente tem o padrão, que só tem essa opção mesmo. Depois você tem tipo placa, parede, casca. Você pode também definir isso daqui para a parte de dimensionamento. Por quê? Se você tiver placa ou casca, o CIA vai fazer a diferenciação da armadura de uma face com outra. E parede, o CIA sempre vai igualar a armadura de uma parede, de uma face da parede, com a outra face. Então ele vai pegar o máximo e igualar nas duas faces. Então essa é a diferença básica entre essa opção aqui. Então como a gente está fazendo parede, eu vou dizer parede mesmo, né? Então a armadura que estiver dentro da parede vai ser a armadura que vai estar fora da parede, tá? Ele vai igualar a armadura das duas faces do elemento 2D. Já para, por exemplo, quando a gente lançar as lajes, já vou lançar como placa mesmo, pois quero a diferenciação entre essas armaduras, porque na laje a gente tem essa diferenciação bem clara, né? Depois, o tipo de material, C30, se é isotrópico ou ortotrópico. Modelo de elementos finitos tá nenhum. Aqui, se a gente ativar a parte de membrana, vai aparecer mais opções. E a espessura da parede, que está como 20 centímetros, vai ser isso mesmo. Sistema de excentricidades, como a gente viu lá na parte de elementos 1D, você pode trabalhar com os elementos excêntricos. Tipo de sistema local de coordenadas, vai ficar como padrão. Trocar a orientação é para você inverter o eixo Z do elemento. Isso é importante para algumas situações, daqui a pouco a gente vai lidar mais com isso daqui. Rotacionar o nosso sistema local e que camada vai entrar a nossa informação, o nosso elemento. E aqui a altura da parede e como que eu vou lançar através da base. Então vou dar OK. Vou clicar aqui, ó, na base do pilar, apontar para frente, vou digitar espaço
2,5, digito espaço para chegar lá no C Spotlight. Lembre-se da dica, se você está na versão superior a 21 do SimGenie, verifique se é necessário ou não clicar no espaço para acessar o C Spotlight. Digito 2,5, vocês vão ver aqui na parte superior o 2,5, né, a entrada numérica, e vou dar um Enter. Eu já tenho a parede nesse sentido. Depois eu vou clicar desse ponto até o outro ponto. E aí agora eu tenho duas formas de trabalhar com essa parede aqui, né? Vou dar um duplo ESC aqui, né, para sair, desmarcar tudo. Eu posso pegar essa parte da parede, mandar copiar. E aqui no Snap Points eu vou tirar a borda de superfície, para ficar mais fácil, não ficar tanto ponto na nossa área de trabalho. Então, vou copiar, eu vou pegar esse ponto e vou arrastar até aqui o meio. Vou dizer sim. Aqui ele está copiando, ele perguntou se eu quero copiar dados adicionais. Por enquanto a gente não tem dado adicional nenhum. Dado adicional seria articulação, apoio da parede. A gente não tem nada disso. Então, eu vou simplesmente dizer sim, não vai fazer diferença. E, por fim, eu vou clicar aqui também. Então, a gente já tem boa parte do nosso núcleo rígido. Eu preciso agora fazer mais um trecho desse núcleo rígido. Eu vou de novo aqui na função parede. E eu vou deixar a mesma configuração. Vou clicar aqui, ó, na base, apontar para dentro, né? Espaço 0,3, Enter. Então aqui a gente vai ter um certo enrijecimento dessas paredes através desse elemento. Vou pegar esse cara, vou clicar em C, nosso atalho de cópia, ou clica aqui na função de copiar, né? Vou clicar aqui ó, também, vou dizer sim, né? Novamente aquela questão das dados adicionais, não faz diferença. E, por fim, posso pegar esse cara e espelhar, ou simplesmente mandar copiar, clicar aqui e dizer sim novamente. Então a gente já fez aqui o nosso núcleo rígido. Bom, a gente precisa fazer o alinhamento também do núcleo rígido em relação à nossa viga, né? E aí eu vou aproveitar aqui borda de superfícies, eu vou botão direito, info coordenadas, vou clicar aqui e clicar aqui. E a gente tem uma diferença, né? Então, lembra aqui no XYZ, né? Então, ó, X, Y, né? Então, segunda informação e Z, a última informação. A gente tem uma diferença de 5 centímetros, né? O desalinhamento. Então, eu vou fazer o quê? Vou marcar todo mundo aqui. Vou mandar mover. Qualquer ponto do espaço aqui, clico, aponto para aqui no sentido Y, né? Vai ficar a linha verde tracejada, espaço 0,05 e Enter. E agora nós temos o alinhamento, ó, da nossa parede com a viga. E aí a gente ficou com esses pilares aqui que serviram de referência sobrando e vamos apagá-los. Então marca os dois pilares. Se você marcar alguma coisa errada, por exemplo, eu marquei essa parede aqui errada. Então, clique em Ctrl, marca o elemento e ele vai desmarcar esse elemento que você clicou errado, tá? Então, com Ctrl você desmarca os elementos que você marcou errado. Marquei esses dois, vou dar Del no teclado e OK. E pronto, a gente apagou esses dois elementos aí. Bom, então a gente agora tem que finalizar o lançamento de vigas daqui, aqui, né? E fazer a ligação dessa viga com o nosso núcleo rígido. Mas essa ligação entre viga e núcleo rígido é uma ligação especial, porque é uma ligação entre elemento de barra e elemento 2D. Então vamos ver isso melhor lá no nosso PowerPoint. Então, se a gente olhar os graus de liberdade de cada elemento finito 2D, e graus de liberdade vocês podem fazer uma analogia em relação a movimento possível. Se a gente olhar um elemento finito 2D de placa, que seria utilizado principalmente para lajes, a gente tem um deslocamento e duas rotações, uma em X e Y. Se a gente olhar o elemento de chapa, que seria um elemento de parede, a gente tem dois deslocamentos. E o elemento de casca, que pode ser qualquer tipo de elemento 2D, a gente tem os três deslocamentos, né, os três anteriores. O casca é como se fosse a união da placa com a chapa. Então a gente tem três deslocamentos e duas rotações. Então o deslocamento transversal ao menor comprimento
deslocamentos paralelos a esse menor deslocamento e novamente aquelas rotações que a gente vê aqui nas bordas do elemento. Bom, então percebam que a gente não tem um certo deslocamento, que é a rotação ao redor do eixo Z. Uma rotação que seria referente à torção da placa. E isso gera um certo fenômeno. Então, quando a gente tem a ligação do elemento 1D com o elemento 2D através de um único nó, vamos ter sempre uma situação onde existe uma espécie de articulação nesse ponto. Você vai ter sempre só momento positivo. Por quê? Porque você não tem exatamente essa torção ou esse grau de liberdade de torção para gerar momentos negativos aqui nesse ponto. Então a gente tem que utilizar um artifício para gerar esse engastamento entre os dois elementos. O artifício é utilizar elementos dummy. São elementos fictícios que a gente vai lançar na estrutura só para gerar esse engastamento entre os elementos. E esses elementos dummy, eles dependem do seu comprimento, eles vão ter um certo comportamento. Aqui a gente tem uma imagem com a evolução desses elementos dummies, né? O comprimento deles. Mas eu vou mostrar aqui no arquivo do CIA que vai ficar mais claro para vocês. Então, o que nós temos aqui? Uma barra ligada a elementos 2D, né? Uma hora os elementos 2D estão paralelos, outra hora eles estão ortogonais. E a cada modelo desse, eu estou lançando um elemento dummy. Esse elemento dummy está bem aqui, ó, posicionado aqui. É o elemento de barra, que está encostado aqui na borda do elemento 2D, conectando o nó da viga com um trecho do elemento 2D, tanto na horizontal quanto na vertical. E a gente tem aqui a variação do comprimento desse elemento de barra, saindo aqui em metros, né? 0,25, 0,5, 0,75 e 1 metro. E aqui para o outro lado, a mesma coisa. A gente tem aqui sem elemento dummy e com elemento dummy a 0,25, a 0,5, 0,75 e 1 metro. Vamos ver como é que fica os momentos ao longo dessa evolução aqui, a colocação do elemento dummy e a variação do comprimento deles. Então a gente vai vir na parte de resultados do CIA, depois eu vou explicar melhor para vocês como que ela funciona, mas eu vou tirar então a renderização e vou pedir para que o CIA me exiba os valores dos momentos para os elementos de barra. Então o que a gente vai perceber? Que quando a gente não tem elemento dummy, né, uma ligação simples nodal entre a barra e o elemento 2D, você tem basicamente momento nulo nesse ponto aqui. Deu um pequeno momento, mas basicamente você vai ter momento nulo. E à medida que eu vou lançando esse elemento dummy, você vai ter um aumento desse momento negativo até uma hora que ele basicamente converge e você já não tem uma grande variação do engastamento com o tamanho do elemento dummy. Então vejam que se eu desejar que tenha o engastamento entre o elemento 2D e o elemento 1D, eu tenho que utilizar esses elementos aqui fictícios devido à falta do grau de liberdade de torção. E quando eu falo falta do grau de liberdade de torção, isso aqui você vai ter que fazer para qualquer software que trabalhe com elementos finitos. Então, todas as vezes que você estiver trabalhando com elementos finitos, você tem que ter cuidado com essa ligação aqui. Para nossa outra situação, é basicamente a mesma coisa, né? Se a gente não usa nenhum elemento fictício, vai dar um valor aqui baixo de engastamento. À medida que a gente vai lançando esse elemento fictício, você vai ter uma certa convergência de resultados aqui e realmente o engastamento entre a barra e o elemento 2D. Então o que a gente vai fazer lá no nosso modelo é lançar esses elementos fictícios ou elementos dummy. Então vamos lá para o nosso modelo? Mas esse lançamento ficará para a nossa próxima aula. Vejo você lá!